lugar de adoração é o teu nome. Deus, em nome de Jesus, nós invocamos, e a tua palavra diz que aonde o teu nome for invocado, aonde o teu nome for proclamado, a sua presença habitaria. Então entra nas casas, entra nos corações, entra nas famílias, entra nas ruas, entra, Senhor, nas cidades e faz milagre, faz milagre, faz milagre, faz milagre. Ó Senhor, ó Senhor. Alabada raba calabassuri andalamas. Alabada raba xerebe calabassuri andalamanda rocandalamas. Senhor. Aleluia. 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 Oh. Xerabas andaraba xerebe calas. Oh, adoramos, te adoramos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O inferno não entende porque nós adoramos. O mundo não entende porque nós adoramos. A nossa adoração não é como um gol de futebol de um time que a gente torce. Porque o time, ele pode ganhar um jogo e pode perder o outro. Então um dia você adora porque o time ganhou, mas outro dia você está triste porque o time perdeu. A nossa adoração não procede disso. A gente não glorifica por causa de um jogo de futebol, porque o nosso Deus, Ele não é uma partida de futebol que joga um dia e perde no outro, não. O nosso Deus é Senhor dos senhores, Ele é vencedor. Então a nossa adoração não provém de resultados. Bota na mão dessa pessoa que está do teu lado e fala assim: a sua adoração não provém de resultados. Eu não adoro porque Ele só me abençoa, eu adoro porque Ele é. Ele é. Oh! Oh! Ele é. Aleluia. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Graça, paz, saúde abundante sobre sua vida. Amém. Vocês estão bem, gente? Bem mesmo? Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Queridos, como está muito quente, não vou estender muito. Acredito que até umas 11 horas da noite a gente termina. Convido você a pegar na sua mão sua oferta, seu dízimo, se ofertar à casa do Senhor. O que é uma oferta? No livro de Levítico, quase todos os primeiros capítulos vai falar do que é a oferta. A oferta, ela é uma representação de um coração doador, de um coração que entrega. Mas a oferta é um sacrifício, e todo sacrifício é uma oferta. A oferta é um sacrifício, porque quando você oferta, você tira de algo seu, de horas do seu trabalho, e você traz. Então é um sacrifício. Não é fácil. Não é fácil lidar com a oferta. Dizer que todos os meses você dá com o coração voluntário, não funciona assim.
E por que às vezes até tem resistência na hora da oferta? E às vezes tem mês que nos aperta. Porque Deus não quer conhecer a oferta, Deus quer conhecer o coração de quem oferta. Se tudo estiver bem e não tiver aperto na sua vida, você vai ser um voluntário, um colaborador na sua oferta, mas você vai dar daquilo que sobra. E o próprio Jesus, ao olhar uma mulher viúva depositando, ele também viu os ricos depositando. E ele diz aos seus discípulos: essa mulher deu o melhor dela, porque os outros deram o que sobrava, mas essa mulher deu tudo o que tinha. Então toda oferta é um sacrifício, e todo sacrifício é uma oferta. Só que no livro de Levítico vai dizer que a oferta de cheiro suave. Por que a oferta de cheiro suave, esse dinheiro que a gente coloca aqui, não tem cheiro? Porque Deus está dizendo nesse texto que a oferta deve ser, sabe quando você faz um churrasco? Quem gosta de churrasco aqui, gente? O restante não gosta, não? Meu Deus. Imagina o seguinte: você vai no mercado, aliás, você está na sua casa, mas o vizinho foi no mercado. Ele pegou aquela picanha argentina, com aquela gordurinha, sabe? Sobrando. E aí ele acende a churrasqueira. E você começa a ver pela chaminé, o quê? A fumaça daquele churrasco. Ele ainda não acendeu, não colocou a carne, mas começa a subir uma fumaça. Não tem carne, mas tem fumaça. E não tem cheiro. Mas quando se coloca a carne, bem temperadinha, você está do lado do vizinho, aí aquela gordurinha começa a queimar, o que acontece? Agora tem fumaça e tem cheiro. É isso que é a oferta. Não adianta fazer fumaça, tem que ter cheiro, tem que ter sacrifício, tem que queimar gordura, tem que sair do meio da dor, porque prova onde está o teu coração. E aí quando você sente o cheiro, o que dá vontade de você fazer? Não, gente, comer não, dá vontade de pedir. Eu não tenho churrasco em casa, dá vontade de pedir. A tua oferta, quando você traz aqui, é mais ou menos como essa carne que vai para a churrasqueira. E aí começa a se queimar e sobe como cheiro suave. Deus inspira, recebendo essa oferta. Se você ler no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que há odres cheios de incensários. O que é fumaça? Ou seja, aquele odor, aquela fumaça de cheiro suave, que tem gordura, tem que queimar a gordura. O que está falando? Carne, tem que matar nosso eu, nossa vontade, não é do nosso jeito, não é na nossa força, é na força de Deus. Então esse queimar da carne, é isso que a oferta está sendo representada. E sobe aquele cheiro suave, Deus recebe, porque Deus está dizendo assim, Ele poderia dizer não, mas Ele diz sim. Ele poderia dizer que não tem, mas Ele diz que vai fazer, porque Ele tem um compromisso comigo e não com o dinheiro dele. Você consegue entender isso? Isso é oferta de sacrifício suave. Por isso que a palavra sacrifício vem de corban. E o que é corban? Aproximação. Quando você entrega o seu corban, mas com sacrifício, não sobejando. Porque é fácil você ser fiel na bonança, difícil é você ser fiel na escassez. A igreja, Deus deixou essa responsabilidade para mim e para você. Para quê? Para ver o nosso coração voluntário. Tem que queimar gordura sobre o altar. Tudo é oferta, canção é oferta, mas o dinheiro também é uma oferta, que você traz aqui, e essa oferta só, mas maior do que a quantidade, é o coração de quem está entregando, tem sacrifício, tem dor, e Deus não fica triste se você dizer, Senhor, estou trazendo aqui, Senhor, meu último, é minha última, é meu voto, Senhor, eu estou confiando que esse mês vai ser diferente. Deus se agrada disso. Porque você poderia dizer, Deus, como eu já vi muita gente dizendo, eu vou deixar de pagar minhas contas, eu vou deixar de comer para ofertar. Mas ele esquece que esse é o momento propício para Deus o abençoar, para ele ver o Deus provedor, o Deus cuidador. Então entenda isso. Quando você trouxe a sua oferta, não é a quantidade. Se você pode dar, dê a melhor qualidade. Se você está num momento difícil, continue dando. Por quê? Porque essa oferta está subindo com um sacrifício vivo, perfeito e agradável diante de Deus. O que acontece? Deus inspira, sente o aroma e Deus respira e solta. E quando Deus libera a sua bênção, o que acontece entre a liberação de Deus e você
tomar posse da bênção. Você precisa entender que existem hostes no mundo espiritual que vão tentar travar a tua bênção. Então a fidelidade é muito mais importante do que o valor da oferta. É você se manter fiel. Afinal de contas, se você planta uma semente, hoje eu até postei sobre isso, você tem que esperar a semente germinar. O problema é que a gente planta no reino e já quer comer no mesmo dia. Então esse processo que você sobe diante de Deus, aguarda. Vai vir a provisão, vai vir o milagre. Então você recebe, você descansa, mas mantenha a fidelidade. Eu quero te convidar a pegar na sua mão seu dízimo, a sua oferta. Não oferte porque você precisa, mas oferte porque você acredita que Deus tem cuidado de todas as coisas na sua vida. Não é o valor, mas é o coração. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, recebe, Deus, cada sacrifício que é trazido nesse altar, de pessoas voluntárias, que tem um coração voluntário, doador. Deus, que acredita no seu poder, que acredita e confia no Senhor. Que o Senhor possa honrar teus filhos, abrir as janelas do céu, como diz a sua palavra, e fazer abundar em todos os sentidos, não no financeiro, mas em saúde, em qualidade, Senhor, em paz. Que cada oferta trazida nesse altar possa reverberar a vitória na vida dos teus filhos, em todos os sentidos. Assim eu abençoo, em nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar e vem ofertar. Provence o fogo e eu o sacrifício. Tu provence o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me levo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, até transbordar. Derrama tua glória, tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, aleluia. Se você puder, pegue aí na sua mão a sua Bíblia, se você tiver ela no smartphone, seu iPad, ou se você estiver com ela escrita, né, como livro. Abra em João capítulo 8, verso 10, por favor. João capítulo 8, verso 10. O Gu que está aí? Põe na tela, Gu. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém do que a mulher, mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Tome seu assento. Eterno, obrigado. Obrigado por cada oportunidade de ministrar, de estar na sua casa. A palavra não é de sabedoria humana, ela pertence ao Senhor. Ela vem do Senhor, flui do Senhor. E nós estamos aqui para receber dessa porção que o Senhor tem para conosco. Prepara nossos corações em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Dê um sinal com a mão, tem alguém? Ô glória, seja bem-vindo. Tem mais alguém? Cadê? Glória, seja bem-vindo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Alguém pode dar um abraço nessa pessoa assim, caloroso, receptivo? Já de antemão, o que eu vou ministrar vai ser uma palavra de amor, de carinho. Vocês podem descer, vocês. Vou mexer com você hoje não, tá? Espero. Aleluia. Que seja um abraço dizendo assim: fica com a gente, fique à vontade, casa é do papai. Queridos, o texto, acredito que todos vocês já, de alguma forma, já viu na internet, ou já ouviu alguém pregando. Não é nada novo, mas ele se renova. Fala sobre uma mulher que foi pega no ato de adultério, porque a lei mosaica, ela abria um precedente. Se a pessoa tivesse em adultério, mas nunca fosse pega, ela viveria normal. Mas quando pega, ou seja, só era condenável se fosse pega no ato, no flagrante, no momento. A história fala muito pouco dessa mulher, não fala o nome dela. Deram um título: a mulher adúltera. Essa mulher foi pega no ato. Ela não foi pega por uma multidão. Possivelmente, ela foi pega por alguém. Porque a Bíblia, a lei vai dizer
que precisava de 2 testemunhas. Só que o texto vai nos dizer que veio uma multidão. Dentro dessa multidão, quem está trazendo são os escribas, chamados mestres da lei, e os fariseus, que seriam os religiosos daquele momento, os que deveriam ministrar sobre a vida do povo. Essa mulher é pega no ato por alguém, por 2 testemunhas, e pegam essa mulher no ato e trazem até Jesus. E o texto, a lei do levirato é clara: pegou em adultério, tem que morrer, tem que ser apedrejada. Ou seja, essas pessoas, inclusive os mestres da lei, eles já vieram com pedra nas mãos. O intuito era pegar Jesus, mas se fosse para pegar Jesus ter que matar alguém, eles estavam dispostos a fazer isso para pegar Jesus. Essa é a história que conta dessa mulher. Ela foi pega no ato. Alguns vão dizer e vão romantizar, dizer que ela vem sendo trazida nua, para dar uma ênfase mais na história. Mas pouco importa o jeito. O fato é que por mais que ela errou, agora a vergonha é muito maior, porque além dela errar, fazer algo que era proibido, adulterar, ou seja, se apropriar daquilo que não era dela, ela agora está sendo levada, e ela conhecia a lei, e sabia que ela estava indo para morrer. Preste atenção nisso. Ela estava indo para morrer, sem nenhuma chance de defesa, porque a lei embasava as pessoas. Deixa eu te explicar como que funcionava no Império Romano. O Império Romano, ele era devastador. O povo de Israel sofreu muitas perseguições, houve várias entregas, e Deus tratando o povo. Foram os persas, foram os medos, foram os babilônicos, foram os egípcios, e agora os gregos, e agora os romanos. E como que funcionava? Quando eles invadiam uma cidade, eles deixavam alguém tomando conta do povo, ou o governador daquela cidade, mas a partir dali deveria pagar tributo. E o que eles diziam? Vocês pagam os tributos, seguem a César, e a gente não mexe com vocês. Vocês julgam, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, segundo a tradição. Então, os fariseus e os escribas, que eram os mestres da lei, esses escribas e esses fariseus teriam autonomia para cumprir a lei mosaica na vida daquela mulher, ou seja, matá-la. Essa era a condição. Ela foi pega no ato. O fato é, o ato que ela cometeu é passível de morte, sim. Ela estava agora envergonhada, mas sabendo que estava indo para morrer. E detalhe, se você ler o texto, em nenhum momento essa mulher questiona. Não há textos, nem na Bíblia ou livros históricos, que vão dizer que essa mulher argumenta. Porque arrependimento não é argumentação. Arrependimento é confissão e contritão. Fugiu a palavra agora. Falei errado. Mas é isso aí que você entendeu. Arrependimento não é o ficar argumentando. A gente ensina muito sobre isso. Vai pedir perdão? Não argumenta. Essa mulher em nenhum momento ela questiona, ela fica em silêncio, ela fica calada, a não ser quando Jesus pergunta para ela. O fato é que essa mulher estava aceitando a condenação dela. Estava arrependida? Poderia estar. Fez um erro que não deveria cometer? Fez. Então ela estava disposta a morrer. Essa é a história de uma mulher pega. Mas eu fiquei pensando, gente. Eu já tive alguns momentos que eu pensei que iria morrer. Ao caminho daqui, vindo para cá de casa, eu e minha mãe e minha irmã, nós estávamos lembrando no tempo de infância. Meus irmãos são mais velhos, a minha irmã tem 5, meu irmão tem 6 anos mais de idade. Meu pai mandava eles me levarem para onde eles iriam. E então onde eles iriam eu estava. E desde pequeno então eu saía com eles. E meu irmão era pichador. Então eu quis ser pichador também. E aí eu fui sair com ele para pichar. No primeiro dia que eu fui pichar, a barca da polícia apareceu. Primeiro a gente foi pinchar numa fábrica e o vigia começou a dar tiro. Eu saí correndo.
o meu coração veio parar na boca. Eu falei, vou morrer. E eu fiquei correndo em zigue-zague, porque eu tinha assistido o filme que quando dá tiro tem que correr em zigue-zague. E aí fomos pinchar uma outra casa. E quando nós estávamos pichando, a barca, a combosa, a barca, ela veio, na época aquela do tempo do pastor Edilson, aquelas veraneios, como que chamava, pastor Edilson? Não, mas tinha o nome do carro, como que era, Rony? Olha aí os velhos de plantão aí, ó. A veraneio, grandona, e ela veio, e aí quando eu vi a sirene, gente, o coração correu, eu falei, agora eu vou ser preso, vou para a FEBEM. Eu não estava correndo perigo de morte, mas naquele momento eu tomei um susto tremendo, que eu pensei, meu, e agora o que vai ser? Quando eu estava vindo para cá, nós estávamos conversando sobre isso. Então eu nunca tive uma experiência assim mas essa mulher estava indo para a morte. E eu fiquei pensando, o que estava passando no coração dessa mulher naquele momento? O que ela estava pensando naquele momento? Está indo para a morte. E, detalhe, não teria chance de absolvição. Presta atenção. Não é alguém que passaria por um tribunal, que teria um promotor, que teria um advogado e um juiz para julgar. Tinham que reunir os fatos, ter documento para condenar aquela mulher. Não, ela já estaria indo para a morte. O caminho dela era o caminho de morte. Eu fiquei pensando, o que passou na cabeça dessa mulher? Qual foi as últimas palavras que ela pensou? Talvez alguns aqui já passaram por esse momento de quase morte e já pensaram, poxa, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter tomado decisões diferentes. Eu poderia ter sido mais simples, mais humilde, menos arrogante. Eu poderia ter abraçado mais, beijado mais. Eu poderia ter amado mais. Não estou dizendo num tom pejorativo, mas num tom de amizade. Eu poderia ter passeado mais, mas eu só trabalhei, eu só paguei conta. Você já parou para pensar que a gente só valoriza os detalhes da nossa existência quando a gente está no fim? Alguns daqui já passaram dos 40, assim como eu. E quando a gente começa a passar dos 40, a gente começa a ser mais sábio. E a gente começa a lembrar de oportunidades que a gente teve quando era mais jovem. Por isso que toda pessoa de idade quer aconselhar os mais novos. Porque quebrou a cara e quer que os mais novos não façam. Mas todo novo tem a cabeça grande, é tudo cabeçudo. Eles sabem de tudo. Sabe de tudo. Aí tem que quebrar a cara para aprender. Então eu fiquei pensando sobre isso. Por que a gente para analisar a nossa vida no tempo da morte? E o próprio Salomão vai dizer que é melhor estar na casa do luto do que numa festa. Aí eu fiquei pensando sobre essa mulher. E aí eu li um livro. E eu lembrei desse livro. E fui pesquisar. Voltei a pegar ele. O livro chama O Sol Ainda Brilha. É de um afrodescendente, pobre, da cidade de Alabama, que foi condenado à morte, por ser acusado. Duas testemunhas disseram que ele matou 2 pessoas, e esse homem ficou 30 anos preso, esperando para morrer, sendo inocente, porque a cultura que era naquele tempo ainda continua sendo de segregação racial, sobre essa questão do racismo, o fato dele ser preto e pobre. Então facilmente 2 testemunhas condenaram e não teve argumento, mesmo sendo falho o sistema. Ele ficou preso 30 anos esperando a morte. Só que nesses 30 anos esperando a morte, ao invés dele reclamar, ao invés dele murmurar, ele teve fé e esperança. Ele continuou perseverante, e nessa perseverança ele escreve um livro intitulado O Sol Ainda Brilha. O nome desse homem é Anthony Hilton.
Esse homem, ele está ali, acusado, preto, injustamente, pelo um preconceito racial, num país que, assim como o Brasil, mas pior, que há guerras por causa disso. Então, ele teria tudo para reclamar. Mas aqueles 30 anos, ele resolveu registrar suas memórias. E sabe o que ele escreveu? Ele disse que naquele lugar, ele nunca perdeu a fé. Ele nunca deixou que as acusações o dobrassem. Ou seja, ele dizia: eu sou inocente. Eu sou inocente. Ele disse que era inquebrantável. Todo mundo vinha e acusava ele. Você imagina a tortura, isso foi no ano de 1985, a tortura mental, espiritual, fisiológica, que esse homem, ele teve no corredor da morte. Mas ele disse que, na sua cela, ele via um raio de luz entrando. E aquele raio de luz, no lugar de escuridão, fez ele ter esperança. Fez ele dizer assim: se a luz precisa só de uma brecha, eu preciso apenas de uma oportunidade. Presta atenção. E a frase ícone deste homem é: o sol ainda brilha no corredor da morte, mesmo que o mundo ao seu redor seja escuro. Foi a frase ícone, cerne deste livro. O sol ainda brilha. Eu quero ministrar no seu coração. O tema da minha mensagem hoje é: o mundo tem pedras, mas Cristo tem perdão. Escuta, eu não estou aqui para mexer com o seu emocional, porque o evangelho não é um evangelho de justiça, não é um evangelho condenatório, mas é um evangelho que veio para transformar. Ao invés dele condenar, ele veio para libertar. Só que nós vivemos em um mundo onde as pessoas, elas querem pegar um erro, uma falha, para te acusar. Hoje, pior ainda, elas vão para redes sociais e ainda são intituladas como haters. Elas ganham dinheiro criticando, massacrando, falando mal, vasculhando a vida de pessoas no intuito de massacrá-las para serem ovacionadas, ganhar seguidores. Não mudou. O que eles queriam? Pegar Jesus. Mas se para pegar Jesus essa mulher tivesse que morrer, vamos matar ela. Se for para ter fama, mas para destruir alguém, vamos fazer isso. Essa mulher, ela estava errada sim. Ela deveria ser apedrejada sim. O texto bíblico, a lei mosaica diz: tem que ser apedrejada. Mas eles cometeram um erro. E o mundo também comete esse erro. Vamos lá, o texto. Verso 1. Põe na tela, Gu. Elas cometeram um erro gravíssimo. Elas pensaram que estavam fazendo a coisa certa na cabeça dela, mas elas estavam fazendo um propósito. Escuta. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Verso 2. Pela manhã cedo voltou para o templo. Diga assim: Jesus foi para a igreja. Não, fala com mais vontade, fala assim: Jesus foi para a igreja. E todo o povo vinha ter com ele, e assentavam-se e ensinavam. Presta atenção. O erro desses camaradas era: pegava a mulher e levava para aquele que poderia condenar ela, que seria os fariseus ou o sumo sacerdote. Ou seja, levariam essa mulher para o tribunal, eles dariam a sentença e ela seria apedrejada. Mas eles pegaram ela e levaram para a igreja. Você não entendeu ainda, né? Eles pegaram uma mulher que estava em prostituição, em pecado, que seria condenada à morte, que não teria veredito para ela, ninguém poderia absolver ela, mas de vez de levar ela para o tribunal, levaram para a igreja, porque Jesus estava na igreja. Ou seja, levaram para onde? O erro deles, Márcio,
Jesus estava onde? Na igreja. Então eles cometeram o primeiro erro, porque eles pensaram, vamos levar ela para ser morta. Mal sabia eles que eles estavam levando ela para ser liberta e para ter vida. Eu quero te ensinar algo tremendo. O maior erro do inimigo é pensar que ele tem o controle da sua vida. Salmo 103, verso 19 diz o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e Ele reina e domina sobre tudo. O que eu entendo? Até o inimigo é ferramenta para nos aproximar de Jesus. Pensaram, vamos levar para a morte, mal sabia eles que estavam levando para a vida. Vamos levar para a condenação, mal sabia eles que estavam levando para a absolvição. Então deixa eu liberar a primeira palavra profética. Toda ferramenta preparada contra você, sua casa e sua família não prevalecerá. Levaram para a condenação, mas levaram para onde? Para a igreja. E a igreja não é lugar de condenar. A igreja é lugar de libertação. É lugar de absolvição. É lugar de levantar. Apesar que a gente tem visto aí na rede social, igrejas se levantando contra igrejas, pessoas se levantando contra igrejas. Querido, o maior erro dessas pessoas. Porque se você quer que faça algo crescer, fale mal disso. Não é assim? Quando a pessoa ganha uma bênção, poucas pessoas comentam. Mas se uma pessoa fazer algo errado e tiver muito comentário, você pode olhar que vira e mexe na rede social, aparece alguém fazendo uma polêmica. E por que ele está polemizando? Porque polemizar faz crescer, faz aparecer. Então o inimigo pensa, vou denigrir você, vou acabar com a sua reputação, eu vou acusar do teu passado, eu vou apontar os teus erros para te destruir. Aí Deus está dizendo, continua falando dele, continua tocando nele, porque enquanto você toca eu faço ele crescer, eu faço ele prosperar, eu faço ele romper. Você precisa entender, para de ficar olhando quem está falando, para de olhar quem está te julgando, olha para Jesus, porque enquanto está falando, Jesus vai fazer você crescer, vai fazer sua vida crescer, tua vida mudar. Você consegue entender isso? Então, primeiro erro, as pessoas levaram ela para o lugar certo, mas achavam que estava levando para a morte. Mas eles estavam levando ela para a vida. Eles estavam com pedra nas mãos. Você já parou para pensar, gente? Ontem eu estava conversando com a minha irmã, e nós temos um amigo em comum, um pastor. E aí o pastor já veio pregar em algumas igrejas aqui em Ferraz. E aí ele falou para minha irmã assim, o Edson não é muito aceito na cidade de Ferraz, né? Aí minha irmã falou, mas por quê? Os pastores não gostam muito do jeito dele, do jeito que ele deixou a igreja, do jeito que ele fala a pregação dele. Aí minha irmã falou, mas os pastores, você conhece? Conhece? Não, mas um vai passando para o outro. É como essa mulher, imagina, foi pegar adultério, aí um vai passando para o outro. Vai passando para o outro. As pessoas falam da gente sem conhecer a gente. Julga a gente pela aparência, não pelo insumo, pelo conteúdo. Por muito tempo eu perdi, tem um pregador agora, chamado Pastorzão, que está afastado. E eu estava lendo a história dele, sabe por quê? O que levou ele ao afastamento? Pessoas criticando ele. Pessoas apontando o dedo para ele, falando mal dele. Aí na hora que subiu uma seta no meu coração, aí eu lembrei, filho, ninguém atira pedra em árvore que não está frutificando. E eu vou falar, metade ou talvez 99% do que estão falando de mim é verdade. E não tem que argumentar. Tem um monte de coisa que fala de mim é verdade, mas deixa eu te falar, o problema é que eu estou em Cristo, e quem me defende não sou eu, é Cristo. Então fale mal, fale bem, eu vou continuar pregando a palavra.
Bata na mão dessa pessoa e fala assim: Deus está no controle, irmão. Talvez você está vivendo uma situação hoje, está dizendo assim: poxa, Jesus me abandonou, eu mereço isso. Você não entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a contrariedade. Ela estava indo no caminho da morte, mas encontrar a vida. Ela estava indo no caminho do apedrejamento, mas encontrou perdão. Ela estava indo no caminho da acusação, encontrou o Salvador. Então as contrariedades na sua vida e na minha vida têm um propósito: não deixe ninguém roubar aquilo que Deus entregou para você. Deixa eu te falar algo. Vão te acusar você certo e também vão te acusar você errado. Mas ao invés de você ligar para as acusações, porque tem gente aqui que tem uma falsa justiça. Essa justiça não é de Deus. A Bíblia tem uma história, a Bíblia não, tem uma história de Martinho Lutero. Diz que ele era tão fascinado, tão obcecado por ser santo, que ele se automutilava. Tem gente aqui que atribui o que está acontecendo aos erros que comete. Jesus te conheceu no erro, te amou no erro, te chamou no erro, te perdoou no erro, continua te conduzindo no erro. Se fosse para você ser perfeito, Jesus não teria morrido na cruz. Jesus morreu na cruz porque você é imperfeito, mas nele você é perfeito. Você consegue entender isso? Nível, sua justiça não paga, não tem preço. É como aquela mulher, está indo para ser condenado, tem tudo, o salário do pecado é a morte, não tem jeito, vai morrer, mas no corredor da morte, a luz de Deus brilhou sobre a minha vida e a sua vida. Então, olha para esse irmão e fala: tem vida aí, irmão? Valorize ela. Valorize isso. Outro erro que eles cometeram, porque o mundo faz isso, eles vêm assim, todo preparado, agora acabou, não é assim? Olha na internet, pastor caiu em adultério, todo mundo, acabou. Eles não entendem o seguinte, gente, presta atenção. A unção que Deus derramou sobre a vida de alguém, não é dela, é de Deus. Deixa eu te explicar algo. A árvore, mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela é capaz de florescer. O mundo vem com pedra, diz: houve separação, acabou a família, vamos tudo apedrejar, acabou o ministério. Eles não entendem que ainda que seja cortada, ainda que você caiu, ainda que aconteceu um erro grave na tua família, ao cheiro das águas, estando em Deus, a esperança de frutificar de novo, porque o ministério que Deus te entregou permanece em você. Olha para mim, o pecado, a falha que você tem, não vai impedir Deus realizar o que Ele tem na sua vida. Pode tentar parar, então não tenha medo. Os desafios vão vir, as acusações vão surgir. Essa mulher não questionou, estava condenada à morte. Levaram ela ao corredor da morte, disseram: agora acabamos com ela. Mas o problema é que elas levaram para morrer e entregaram na mão daquele que traz vida. Algumas pessoas, para romantizar, vai dizer que Jesus está escrevendo na terra. O mundo tem pedra nas mãos para te matar, e nós temos o dono do mundo que escreve na terra para te perdoar. Escuta, vamos dizer que enquanto eles falavam, Jesus escrevia o pecado de cada um deles, por isso que foi contraditório para eles. Mas isso não está escrito. Outros vão dizer, porque no livro de Isaías vai dizer que Deus escreve o nome de cada um dos pecados, ou o nome de cada um deles, ou os pecados. Então, alguns vão dizer isso, mas a Bíblia não diz isso. Eu prefiro acreditar que enquanto eles falavam, Jesus escrevia na terra dizendo: tem esperança aí, tem vida aí, eu consigo enxergar a vida aí, eu tenho capacidade de mudar. Então ele olha
E ele faz um argumento só. Porque o mundo acusa. Sim ou não? O mundo é expert em acusar, não sentenciar. E aí tem pessoas aqui, e aí vai para você, que tem uma falsa justiça. Sabe aquela pessoa que diz assim: tudo tem que ser certo, eu gosto das coisas certas, comigo tem que ser preto no branco, 8 não é 80, 8 é 8 e 80 é 80, 9 não é meia dúzia. Sabe pessoa assim? Não, por isso que eu não vou na igreja, porque a igreja tem isso, por isso que eu não vou em outro lugar. Ele tem uma falsa justiça até com ele. Ele fala: eu mereço, eu preciso, eu isso e aquilo, eu não posso. Ele faz falsa justiça. E aí deixa de viver a alegria de estar em Deus. Para de se cobrar tanto. Para de julgar tanto. Porque por mais que você tente ser perfeito, você nunca vai conseguir ser. É um fardo terrivelmente difícil de carregar. Ou melhor, sabe o que é fazer? Ir para a cruz e dizer: Senhor, a única coisa que eu tenho para te entregar é os meus pecados, porque eu sou totalmente pecador. E me ensina a cada dia a viver a vida que o Senhor tem para mim, não a vida que eu quero. Ao invés de eu ficar gastando tempo, perdendo energia, me justificando, eu vou ver o melhor de Deus. Querido, eu aprendi uma coisa, que as atitudes falam mais do que as nossas palavras. Enquanto estão falando de mim, eu estou trabalhando. Enquanto estão falando de mim, eu estou produzindo. E quando me falam, outro dia veio uma família aqui, e olhou nos meus olhos e disse assim: pastor, eu sou uma das pessoas que não era para estar aqui. Falei: por quê? Porque o que falaram mal dessa igreja. Aí talvez a pessoa pensou: nem sei se está aqui, eu acredito que deve estar. Eu pensou que eu ia falar assim: não, mas falaram mentira. Aí eu olhei para ele e falei assim: e eu vou falar para você, tudo que falaram é verdade. Mas essa igreja não foi fundamentada em cima do Edson da Liege. Essa igreja foi estabelecida em cima do nome de Jesus. Deus pegou o que era imperfeito e diz: eu vou usar ele do jeito que ele é. Você consegue entender isso? Estou um pouco me lixando, gente, ó. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu estava diante do corredor da morte, condenado à morte. Muitos de vocês não eram nem para estar aqui. Estava no leito de hospital com diagnósticos terríveis. Era para ter a família destruída. Pensou tirar a vida. Mas sabe o que aconteceu? A luz de Deus te alcançou onde você estava. Te deu uma nova oportunidade para você viver o novo. Para de se torturar. Coloca a mão no ombro dessa pessoa, dá uma apertadinha até ele dar glória. Fala assim: para de se torturar. Você tem acesso. Sabe o que eu não entendo? A igreja que é um lugar de acessibilidade, ou seja, a igreja nos conecta ao Senhor. É a igreja que quer nos julgar e nos distanciar dele. Só que a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Os acusadores que estavam lá eram mestres da lei, conhecedores da lei. Mas quando Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, eles tiveram que ir embora. Porque a igreja não é lugar de atirar pedras. A igreja é lugar de construir altares de adoração ao nome do Senhor. Conseguiu entender isso? Você está no lugar certo. Pastor, minha vida está destruída. Está no lugar certo. Pastor, eu sou pecador. Está no lugar certo. Pastor, eu sou torto. Eu vou para a igreja, depois no final de semana, no sábado eu estava na balada. Mas você está no lugar certo. Porque enquanto tiver luz, sabe o que é mais gostoso do sol? Que ele não para de brilhar enquanto o tempo está nublado. A chuva vem e fecha. Cai aquela tempestade. Mas quando abre, quem está lá? É Deus dizendo para mim e para você: essa tempestade na tua vida vai passar. Esse furacão na sua vida vai passar. E vai chegar um momento que vai abrir tudo. E vai fazer tudo sentido na tua vida. Então sabe o que eu vou dizer para você? Um conselho para você: viva a sua vida intensamente. Adore o nome do Senhor. Celebre a sua vida com a sua família. Sente na mesa, come ovo. Se não tiver dinheiro para comer carne,
come arroz com farinha e feijão com farinha misturado, pega na mão, como a gente era criança, faz aquele punhadinho, come, sente prazer, volta a ter paladar, ao invés de ficar se torturando porque está devendo o banco, porque está devendo as Casas Bahia. Querido, você vai morrer e vai dever. Aí fica com cara cerrada, perturbada, mulher perturbada. Deixa de ser perturbada, porque você está endemoniado, endemonia seu marido por causa de dívida. Está vendo a conta? Está vendo isso? Tá vendo aqui? O homem chega do serviço cansado, trabalhando a noite, o dia todo. Chega do serviço cansado, a única coisa que ele quer é deitar no sofá, coçar a frieira, que nem o pastor Rony vem. Ela vem, pagou a conta, pagou a conta, pagou a conta, pagou a conta. Ah, vai cortar o celular. Querido, você viveu até hoje sem celular, sem internet. Tem mulher e tem homem aqui dando chilique porque não tem internet, gente. Porque não tem televisão. As mulheres não querem ter mais filho por causa da televisão, gente. Antigamente era 10 bacuri. Você está entendendo? Essa mulher teve a oportunidade. Jesus ele não estava conivente com o pecado dela, porque o texto vai dizer: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Que ele está dizendo assim: muda a tua vida, aproveita a oportunidade que você tem agora. Querido, muitos de vocês talvez não vai estar aqui amanhã. Ninguém dá glória, né, gente? Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer amanhã, né? Olha o profeta do caos. Se eu falar assim: olha, Deus vai te exaltar, Deus vai te encher. Eu lembro que eu estava numa vigília, na igreja, a apóstola não foi. E a apóstola era meio rebelde no começo. Aí disseram, já contei isso aqui já, né? Aí disseram: diga para tua esposa que 30 dias ela vai descer à sepultura. Profeta do caos, gente. Você sabe como que é a língua do povo? Cheguei em casa e falei: filha, o profeta disse que tu vai morrer daqui 30 dias. É sério, gente, estou falando sério. Passou 30 dias, ela não morreu. Eu tive vontade de bater no profeta. Já estava até fazendo planos. Escuta. Sabe que Cortella diz que a vida se vive só uma vez. Mulher, bota um sorriso nessa cara. Enche de beijo o seu marido. Ele é feinho assim, mas é seu. Quem namora aqui? Quem namora? Quem namora? Homem. Quem namora homem? Homem. Mulher aqui que namora homem. Valoriza, gente. Homem. Mulher que namora homem. Oi, eu falei aqui. Gente, escuta o que eu estou falando. Homem é um artigo de tão luxo, é uma preciosidade tamanha, que homem quer virar mulher para pegar homem, e mulher quer virar homem para ser homem. Nós é coisa louca, gente. Esse homem bruto, isso é coisa rara, gente. Ele é bruto assim, para dizer que... mas se for quando você faz um carinho nele, ele se derrete todo. Seco. Isso é raro, gente. É raro. Então beija esse homem, agarra esse homem, faz carinho nele. Tem igreja, gente, eu não entendo isso. Tem igreja, eu não estou criticando a igreja, gente, pelo amor de Deus, não estou criticando liturgia, cada um faz do jeito que quer. Tem igreja que separa homem do lado e mulher do outro. Como se a mulher está junto do seu marido, não namorado dentro da igreja. Tem uns aí que fica só nos pegadinhos assim na mão. Se eu pegar, a igreja não é lugar de você namorar não, meu camarada. A igreja é lugar de se adorar a Deus. Mas o casal sim, já pagou o preço. A gente sabe o que é a vida de um casamento. A namoradinha fica dentro da igreja: meu amor, meu amor. Casa, depois fala assim: minha bruxa. Pega na mão dele. Esses homens, sabe, essas pessoas que ficam andando separadas, pega na mão. Pastor, eu não tenho dinheiro. Vai para a praça andar, vai fazer caminhada. Dá um cheiro nele. Pega teu filho, brinca com ele. A oportunidade é agora. Deixa eu falar para você.
tu vai morrer e vai deixar dívida. Sabe lá aquele sem conto que você tem, que vai dizer que vai pagar uma conta de água? E a tua mulher fala assim: bem, me leva para passear. Leva ela para passear. Quando ela fala assim: bem, deixa eu arrumar a unha. Dá dinheiro para essa mulher fazer a unha, gente. Arrumar o cabelo. Uma mulher produzida, gente. É uma mulher que a mulher fica feliz demais. É ou não é, mulheres? Essas mulheres daqui não gostam de se produzir não, hein? Feiosas. Levanta a autoestima. No corredor da morte, essa mulher teve a oportunidade. Você já teve essa oportunidade. Você estava caminhando para a morte, encontrou a vida. E aquele que poderia te condenar, te perdoou e disse: vai, não peques mais. Aproveita a vida que eu estou te dando. Para de olhar o que estão falando. Para de se torturar e vai viver o que eu tenho para a sua vida. Está dando para entender, querido? Esse culto é só agora. Não vai ter outro culto como esse. Esse momento é só agora. Você vai trabalhar essa semana, é só aquela semana, não vai ter uma semana igual. Então para de se torturar. Para de viver se automutilando pelo julgamento. Para de ficar se condenando, se comparando. O cara ficou preso 30 anos e escreveu um livro. O que você está fazendo da sua vida? 30 anos, gente. 30 anos, sabe o que dava esperança para ele? A luz do sol que batia na sua cela. Sabe o que dava motivação para ele? A certeza: eu sou inocente. Mas você tem uma vida agora, tem liberdade, mas vive uma vida de prisão, como se estivesse no corredor da morte. Ei, você estava no corredor da morte, mas você encontrou a cruz de Cristo, e o que era para ser morte se tornou em vida para você. O que você deve fazer agora? Viver. Sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Estatisticamente, o povo cristão, evangélico, hoje, já bateu, já igualou as outras religiões no Brasil. Mas o nível de desigrejados é maior do que o nível de frequentantes da igreja. Pessoas ressentidas com a igreja, pessoas feridas com a igreja, pessoas decepcionadas com a igreja. Mas não é a igreja que decepciona, são pessoas. Pessoas amarguradas, dizem que Jesus é bom, mas não demonstram no seu estilo de vida. São ressentidas, são tristes, são críticas, são murmuradoras, são religiosas, usam a palavra para ferir, para matar, para sentenciar. Sabe o que está acontecendo? As pessoas não estão tendo prazer de estar dentro da igreja, porque dizem que Jesus é bom, mas olha para a sua cara feia. Além de ser feio, de cara feia, nem o diabo gosta. Tem gente aqui que o diabo nem gosta de olhar. Fala: nossa, você é feio demais, gente, pelo amor de Deus. Se Jesus transforma a minha vida, olha para esse irmão e fala assim: põe um sorriso no rosto, irmão. Você já viu criança? Escuta, você já viu criança se aproximar de gente triste? Você já viu? Gente fechada, criança querer sentar no colo de gente fechada, querer abraçar gente fechada? Não, gente, mas olha o texto: e vinham as crianças ter com Jesus. Você acha que Jesus tinha cara de triste? O semblante de Jesus, quando a gente lê o livro de Isaías, é quando ele estava sendo crucificado. Olhávamos para ele, não víamos beleza alguma. É no tempo da crucificação, porque ele foi torturado, mas Jesus era uma pessoa feliz. Por isso que vai dizer assim: ele é um comelão e um beberrão. Ele estava no meio de pecadores e faziam aquelas pessoas se sentir pertencente. Ou seja, estava no meio de pessoas erradas, mas ele sentia, falava: senta aqui na mesa, você tem lugar na mesa, você tem pecado, mas eu estou aqui para resolver o teu problema. Sabe o que a gente faz? Não senta na minha mesa, não fala comigo porque eu sou santo, essa pessoa é profana. Para com isso, isso não é igreja. A igreja é feita de pessoas felizes. Olha o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: está alegre hoje, filho? Ou vem arrastado para cá? Eu termino aqui com uma pergunta para você. Se hoje fosse seu último dia, se hoje fosse o seu último dia,
o que você faria? Você sabia que no corredor da morte, quando a pessoa está para ser executada, vem um religioso e faz a pessoa confessar. E depois eles dão o direito da pessoa pedir uma refeição. Qual é a comida que você quer comer? A pessoa, ela está indo para a morte. E eles falam, qual é a comida que você quer comer? Como dando um tom de minimizando a dor daquela pessoa. Mas a minha pergunta é, você não está no corredor da morte porque Jesus te trouxe vida. O teu pecado te levava à morte, mas a crucificação de Jesus te levou à vida. Ele te deu uma nova oportunidade. Ele está te dando uma nova oportunidade para você viver algo novo. Pastor, eu vim do meu segundo casamento, eu vim do meu terceiro casamento. Pastor, eu fui um homem bruto, eu matei, eu fiz isso. Não estou te perguntando o seu passado, eu estou falando agora. Você está aqui, você está tendo uma nova oportunidade, o sol está brilhando para você. E a minha pergunta é, se você fosse morrer amanhã, o que você faria? Parou para pensar? Eu queria que você fizesse uma lista disso. Quando chegar na sua casa. A vida é doída, gente. A vida é triste. Se você permitir que ela entre dentro de você e faça ela dominar você. A vida do mundo é assim. É só conta. É só desgraça. É só condenação. Mas eu encontrei a vida. É a oportunidade. Eu não vou ser vencido por ela. A dor não vai me vencer. A frustração não vai me parar. As percas, querido, para de contabilizar as percas e os prejuízos que o mundo te causou. E aproveita a vida abundante que Deus te deu. Meus filhos estão aqui. Eles acompanham tudo que eu passo. E ano passado, esse ano, foi os anos que eu tive mais prejuízo financeiro. Tomei muito prejuízo financeiro. Pessoas me enganaram literalmente. Zombaram da minha cara. Mas sabe o que eu fiz? Decidi perdoá-las. Decidi deixar elas irem. Porque, querido, dinheiro se ganha e se perde, mas vida não compra vida. Dinheiro não compra vida. Dinheiro não compra. Eu vou ficar preso a pessoas que me denegriram? Eu vou ficar preso a pessoas que me deram prejuízo? Não, deixa elas irem. Porque tudo aquilo que se planta se colhe. Elas me deram prejuízo, outras pessoas darão prejuízo a elas. Mas sabe o que eu quero fazer? Eu quero viver minha vida intensamente. Usufruir de cada momento, vir para o culto, fazer meu culto ser o último culto da minha vida. Fazer desse momento, da minha família, ser o melhor domingo, o melhor final de semana da minha vida. Ter amigos e dar risada com os meus amigos. Fazer amizade, não viver uma vida isolada e não levando ninguém para minha casa. Não, querido, a minha casa tem que ser o lugar que vem as pessoas. Eu tenho que ser uma pessoa que me relaciona, sabe por quê? A minha vida só vive uma vez. Essa mulher foi que Jesus disse, cadê quem te acusa? Ei, quem está te acusando? Quem tem pecado, atire a primeira pedra. Então vai, e não peques, muda de vida. Se coloca de pé. Nós vamos cantar uma canção aqui. Mas eu quero te convidar, você que está aqui hoje, muda de vida. Sai dessa tortura, dessa prisão mental. Esse conceito falso que você tem, essa falsa justiça que você tem. Eu já ouvi gente dizendo assim, eu só vou me firmar na igreja quando eu parar de fazer algumas coisas. Quem foi que disse que você tem poder de fazer alguma coisa, de mudar a tua história? Só Jesus pode fazer isso. Ao invés de você ficar se afastando da igreja, e só frequentar e não se membrar, e não congregar, porque você acha que você não tem um perfil, vem para a igreja, se membre, fique firme, e deixa Jesus fazer a obra em você. Você que está aqui, que tem ministério, para de se cobrar, faça o seu melhor, se alegre no que Deus está colocando na sua mão. Você que está com a família, está com filhos, se alegre com os seus filhos. Você que tem um emprego, se alegre. Você que está trabalhando por conta, se alegre. Você que está comendo ovo, se alegre. Você que está vivendo solidão hoje, se alegre.
Talvez é o seu momento de reflexão. Pastor, eu estou vivendo um momento de solidão, todo mundo foi embora perto de mim. Talvez é Deus tratando você. Se alegre com isso, porque Deus tem o controle de tudo. Talvez você está passando por uma enfermidade. Não deixe a enfermidade te consumir. Querido, é comprovado cientificamente. Uma pessoa que tem câncer não sabe, tem uma vida plena. Ela vive por anos, mas quando vem um diagnóstico, ela morre em vida, porque ela potencializa a doença que está dentro dela. Não deixa que as má notícias roube a tua alegria. Olha para o teu irmão, pega na mão dele e fala assim: não deixe que as pessoas roubem sua alegria. Sabe o que Jesus disse para você? Vai, não peques mais, vai ser feliz. Foi pego em adultério, mas eu não vou te condenar, eu vou te perdoar, mas estou te dando uma nova oportunidade. Vai, não peques mais. A minha pergunta é: tem alguém aqui que quer uma nova oportunidade de começar de novo? Mas para fazer isso, você tem que encontrar Jesus. Só Ele é capaz de te dar uma nova oportunidade. Se você quer isso, eu não vou pedir para você levantar suas mãos, eu vou pedir para você vir aqui no altar. E se você tiver vergonha de vir no altar, pede para alguém que está do teu lado te trazer aqui. Mas aproveita agora. Sozinho você não vai conseguir. Vai viver uma vida medíocre, triste, de cobrança, de automutilação, ao invés de ver uma vida de absolvição. Ei, a igreja, olha para mim, eu sou representante aqui dessa igreja. Como que estão minhas mãos? Como é que estão minhas mãos? Minhas mãos estão limpas. Eu não tenho pedra nas mãos. Eu tenho mãos estendidas para te abençoar. Querido, eu não rejo a sua vida, eu não dito o que você deve fazer. Eu estou aqui para te orientar. O que você faz na sua vida, só você sabe. Mas eu posso te orientar. E eu não estou aqui para te acusar, para te disciplinar. Quando foi que disciplina mudou o caráter de alguém? Pastor, você está dizendo que é para liberar geral? Não, gente, não é isso. Porque o próprio Jesus disse: vai e não peques mais. Eu estou dizendo que nós somos aquele que levanta, não aquele que derruba. Escuta, Eclesiastes, abre aí Eclesiastes 3, põe na tela para mim, não precisa nem abrir, deixa eu rapidinho para eu terminar. Eclesiastes 3, aqui vai falar do tempo. Verso 5, põe para mim, olha o que diz: tudo tem seu tempo, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Que tempo você quer viver? O tempo de ficar juntando pedras? Ou o tempo de ficar espalhando? Só cabe a você. O mundo já faz isso com perfeição, pedra nas mãos. O mundo quer destruir a igreja. O mundo quer acabar com a igreja, quer destruir você. Mas a igreja é o lugar aqui, ó, mãos limpas. Sabe por quê? Porque de verdade ninguém tem moral para falar de ninguém aqui. Então, se você quer uma nova oportunidade, quer essa nova, talvez você está aqui e precisa aceitar Jesus de novo. Está tanto tempo na igreja que não valorizou a vida. Vai para o altar e aceita Jesus de novo, porque você está fazendo diferente do que Jesus propôs para você. Ao invés de você viver a vida, está vivendo na tortura, na prisão, na condenação, na mutilação. Um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia está empolgado, outro dia quer desviar, quer parar com tudo. Que alegria que é essa? Que show da Xuxa é esse? Nós vamos cantar. Você tem liberdade para vir voltar. Não é obrigado. Mas se você quiser, sai do teu lugar, vem para cá. Fala assim: eu estou entregando tudo ao Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. É minha oportunidade, meu momento. E eu quero aproveitar cada um dele. Aleluia.